paz de Alcha, meus irmãos e minhas irmãs, vamos estar fazendo uma série de estudos, aprendendo um pouco sobre a oliveira, qual o ensinamento que ela nos traz para os dias atuais. Aleluia! Em Salmos 52:8, nós lemos: Quanto a mim, como oliveira verdejante na casa de Iau, eu confio no amor de Iau para sempre e eternamente. Aleluia! Aqui nós entendemos que Davi, ele utiliza a oliveira para retratar o seu relacionamento e intimidade com Iau. Louvado seja Iau eternamente. E dentro desse estudo, nós estaremos aprendendo o porquê de Davi ter utilizado tão maravilhosa comparação e entenderemos que isso não foi por acaso. Em Gênesis 8:11 diz assim: Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Aleluia! Mais uma dica do Eterno, mais um sinal do Eterno, aqui, dizendo que a árvore, a oliveira, ela é forte, ela tem raiz profunda. E embora venha a tempestade, embora venha as turbulências, os dilúvios, os furacões, ela vai permanecer ali firme. Nós vamos entender mais adiante o porquê que isso vai acontecer. Então, a oliveira é uma árvore forte, uma árvore que o Eterno, Ele mesmo preparou para trazer o ensinamento para nós nos dias atuais. Aleluia! Sabemos que para uma árvore crescer, ela precisa ser plantada, precisa ter uma semente, precisa ter um caroço. E nós sabemos que o fruto da oliveira é a azeitona. E para se plantar um caroço de azeitona, é necessário que ele esteja totalmente morto. Ou seja, se nós plantarmos um caroço de azeitona, logo após que nós comermos a fruta, a polpa da fruta, ele simplesmente não vai brotar. Aleluia! Ele tem que passar por um processo de tratamento. Louvado seja Iau. Somente quando o caroço de azeitona está totalmente sem vida, e isso só ocorre depois de 6 meses do consumo da fruta, é que é possível que seja plantado. O que isso pode nos ensinar? Nos ensina que nós, para estarmos com o nosso Iau, nós temos que morrer para esse mundo, nós temos que morrer para o sistema, nós temos que abrir mão das coisas terrenas deste mundo e nos colocar diante do Pai e dizer: Pai, eis-me aqui, em que posso te servir? E Ele vai nos fazer como esse caroço, como essa semente. Ele vai nos aquecer, Ele vai nos secar de todas as coisas que impedem que nós estejamos diante dEle, buscando Ele, porque nós temos que estar sem nenhuma mancha, nós temos que estar vazios de nós mesmos, das coisas desse mundo, das coisas do sistema. Louvado seja Iau. E depois desse processo nós estaremos prontos para a primeira etapa, para a primeira fase, Aleluia, que eu vou ler em Romanos, capítulo 6, do versículo 4 ao 5, que diz assim: Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio da imersão, a fim de que, assim como Iaucha foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia! E em Salmos 23:6 diz assim: Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa de Iau enquanto eu viver.
Aleluia! Então temos a certeza de que nós temos que nos esvaziar das coisas desse mundo, morrer para esse mundo. E aí, através da imersão, receber o selo do Pai em nós e viver uma nova vida, ser uma nova criatura, aonde a bolsa se rebenta, né? Aonde há o estouro da bolsa e nasce o filho, né? O filho por adoção de Yahweh. Louvado seja o Eterno. Ele é muito tremendo. Louvado seja Yahweh. E como esse caroço, assim também somos nós. Necessário é que venhamos a morrer para o mundo, para que possamos florescer para Yahweh. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vemos que o caroço, a semente da azeitona, ela tem uma primeira característica, que ela tem que secar, ela tem que morrer para poder ser plantada. Uma outra característica maravilhosa da oliveira é que ela demora a surgir com os primeiros brotos. Por quê? Porque ela passa por um processo de treinamento, um processo de aperfeiçoamento, um processo de crescimento, de amadurecimento. Aleluia, louvado seja. E não é diferente de nós. Isso se dá porque ela primeiro cresce para baixo, fincando suas raízes na rocha e procurando águas profundas. As raízes de uma oliveira, elas podem chegar até 7 metros de profundidade. Olha que interessante. A oliveira, a semente da oliveira, a raiz dela, ela primeiro vem para baixo. Ela vai procurando a rocha, né? Depois ela vai procurando as águas profundas. Louvado seja Yahweh. O que assemelha a nós isso? Nós, quando imergimos em Yahushua, que o novo, há um renascimento, quando isso acontece, o Eterno, o Pai, ele nos permite que o seu Ruach, ele permite que o seu Ruach esteja em nós, porque não é mais nós que vivemos, não é mais esse espírito que nós temos, mas é o do próprio Eterno em nós. Aleluia, louvado seja Yahweh. E aí, meus irmãos, a raiz ela começa a brotar para baixo, lógico, né? E a raiz ela tem que achar a rocha. E quem é a rocha? Yahushua. Nós temos que nos fincarmos na rocha que é Yahushua. E a partir daí, termos as águas profundas, né? Bebermos, comermos, nos firmarmos na rocha que é Yahushua. Isso é tremendo demais. Aleluia. E aí nós vamos estar bem sustentados, nós vamos estar bem alimentados. Nós teremos o alimento sólido. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Aqui, como as raízes da oliveira, elas podem chegar até 7 metros. O que é o 7? O 7 é a plenitude, né? É a plenitude, é a perfeição, é o completo, né? É aonde chega as raízes, no mais profundo, né? E nós temos que chegar também ao mais profundo, né? Estarmos mesmo fincados, agarrados, aleluia, em Yahushua, aleluia, louvado seja Yahweh. E assim, meus irmãos, como as raízes da oliveira, nós devemos ser, assim deve ser cada um de nós. Devemos primeiro crescer para baixo, ou seja, nós devemos nos fincar as nossas raízes nos fundamentos do Evangelho eterno, antes mesmo de brotarmos para o exterior, né? A parte de cima. Então tudo vem de dentro para fora. Louvado seja Yahweh, que nós possamos nos firmar
a esse evangelho, o evangelho eterno, a palavra da verdade, que hoje está jorrando como o azeite, né? Nós podemos entender que nós somos a azeitona, nós somos o fruto, nós somos um fruto. Aleluia, louvado seja o eternamente. E enquanto o caroço de azeitona está plantado, enquanto nós estamos plantados, né, na terra, no solo, ali, nossas raízes estão buscando a rocha que nós estamos aprendendo, estamos nos fincando, nós estamos querendo esse azeite, que é a palavra da verdade, que é o evangelho eterno. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo no solo, né? Muitos estão nos pisando, né? Estão nos desprezando, estão nos humilhando, né? Estamos passando por várias humilhações, né? Vários desprezos, né? Pessoas vindo contra nós, nos ameaçando, até mesmo querendo nos levar à prisão. Louvado seja. Porém, a semente, enquanto ela está sendo pisada e desprezada, sabe o que está acontecendo com ela? Ela está fincando e aprofundando suas raízes. Meus irmãos, que nós possamos aproveitar os momentos de humilhação, de rejeição, de desprezo, para fincarmos e aprofundarmos nossas raízes em Yahshua, aleluia, por meio da oração, do conhecimento da palavra, da comunhão, do partir do pão, da imersão, aleluia. Aprofundemos nossas raízes em Yahshua durante os momentos de grande dor e dificuldade, aleluia. Em Mateus 13:23, nós lemos: E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Louvado seja Yahweh. Aleluia. Árvores que brotam muito rápido tendem a cair rapidamente. Árvores que, de raízes profundas, resistem bravamente aos dias de tempestade, de adversidade. Por isso, irmãos, não tenhamos pressa para crescer tão rapidamente. Sejamos como uma oliveira na casa de Yahweh, que tenhamos raízes profundas em Yahshua. E aí nós vamos resistir no dia da tempestade. Louvado seja Yahweh. Em Salmos 27, versículo 4 e 5 diz assim: Uma coisa pedi a Yahweh e a buscarei, que possa morar na casa de Yahweh todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Criador e inquirir no seu templo, aleluia. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre a rocha, sobre uma rocha, aleluia. E quem é essa rocha? É Yahshua, aleluia. Quando os brotos começam a surgir da oliveira, aí as pessoas, elas não vão mais pisar naquele broto ali, né, que está nascendo. Elas não vão mais pisar. Elas vão detectar a árvore, né, e vão ver que é uma oliveira. E a oliveira, ela tem um valor. Ela tem um grande valor em certas regiões. Aleluia, louvado seja eternamente. Assim, irmãos, será com você e comigo. Quando nós começarmos a brotar, aqueles que nos desprezavam, que nos pisavam, que nos humilhávamos,
vão começar a reconhecer, a nos reconhecer, a reconhecer o nosso valor. Aleluia. Vão começar a nos respeitar. Aleluia. Louvado seja o. É interessante, irmãos, que quando a oliveira ela começa a florescer, aparecem umas abelhas para atacá-las. Essas abelhas sabem que elas não vão poder tirar da oliveira o seu pólen. Por quê? Porque a própria oliveira, ela mesma faz esse processo de polinização. Ela mesma se autopoliniza. E nós não somos diferentes. Nós somos polinizados por Yahshua. É Ele que cuida de nós. É Ele que vai nos preparar. Ele vai nos fazer florescer para que os frutos venham existir em nós. Para que sejam frutos perfeitos. Frutos de acordo como Yahweh quer. Porque esse é o processo. Ele vai nos preparar para dar frutos a Yahweh. Que coisa espetacular! Aleluia! Louvado seja Yahweh eternamente. Aleluia! E depois que a árvore, que a oliveira, ela cresce, ela vai demorar cerca de 15 anos para dar os primeiros frutos. Aleluia! E nós podemos aprender, irmãos, que não devemos ter pressa para dar frutos. Tudo ocorrerá no momento certo estipulado por nosso Pai, assim como está em Eclesiastes 3, versículo 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia! Vamos fazer uma conclusão desse estudo de hoje, irmãos. Assim como a oliveira, nós fomos chamados por Yahweh. A oliveira foi criada pelo Eterno, e nós fomos chamados por Ele para darmos frutos, independente do local onde formos plantados. Não importa as condições do terreno, mas sim a nossa perseverança em frutificar ali onde estivermos. Pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil, não importa onde nós estejamos, mas nós vamos perseverar em frutificar. Aleluia! Por isso existem vários locais onde há a imersão, onde há a comunhão com os irmãos, a comunhão com o Yahweh, o partir do pão, as ordenanças, os 4 pilares, o jejum, a oração. Aleluia, louvado seja eternamente. Yahweh nos chamou justamente para que sejamos plantados em solos hostis. Aleluia, até mesmo solos dificultosos. Aleluia, para lhe darmos os frutos necessários naquela situação. E se porventura formos momentaneamente, por um momento, vencidos por alguma situação, alguma coisa, nós não vamos nos desanimar. Não podemos nos desanimar. Porque assim como a oliveira, que passa por todo um processo, que às vezes ela é queimada, às vezes ela é destruída, mas mesmo assim, aleluia, mesmo assim se lança novos ramos, e nós lançaremos novos ramos de nossas raízes, porque nós vamos ter raízes firmadas, raízes profundas. Aleluia! E continuaremos vivendo e frutificando, assim como a oliveira. Há também conosco um período de amadurecimento. Nós temos que passar por esse amadurecimento, assim como aquele caroço, aquela semente que foi plantada.
precisa passar por um processo de crescimento, amadurecimento, até durante esse período, né? Aliás, até que possamos frutificar grandemente, nós temos que passar por esse processo de amadurecimento, de crescimento. Durante esse período, vamos crescendo em estatura, aleluia, em estatura, né? Para que sejamos atingidos, né? Até que nós possamos atingir os 7 metros necessários, que representam nossa maturidade plena, maturidade que chega à conclusão, né? A conclusão da maturidade, aleluia. E aí, finalmente, produzirmos a quantidade desejada de frutos. Louvado seja eternamente. Em Salmos 92, do 12 ao 13, diz assim: os justos florescerão como palmeira, crescerão como cedro do Líbano. Aleluia! A palmeira, o cedro e o cedro do Líbano, né? Eles também têm raízes profundas que chegam até mais, né? Que eles vão procurando a águas profundas, aonde tiver. Quando chegar nas águas profundas, elas param, né? Porque elas já buscaram o alimento sólido, elas estão firmadas em Aos. E aí elas vão procurando as águas, né? Aquelas águas profundas, que hoje nós podemos ter essas águas, que é o que nos alimenta, né? É o Evangelho eterno, o que tem acontecido, né? E Ao tem levantado os mensageiros para trazer, para derramar esse azeite para nós. Aleluia, louvado seja Ao. Aleluia, continuando. Versículo 13 diz: plantados na casa do Criador, florescerão nos átrios do nosso Iau. Aleluia. E em Efésios 4:13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Iau e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Iau, a estatura do perfeito varão. Aleluia, louvado seja Iau, que nós possamos ser como a oliveira verdejante, a mesma que Davi desejou ser na casa de Iau. Semana que vem continuaremos com a segunda parte do tema, a oliveira verdejante na casa de Iau. Que Iau nos abençoe. Paz de Iau, meus irmãos, e até a semana que vem. Louvado seja Iau. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle eu sei que está na palma de suas mãos. Eu tenho um Pai que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.